Esse é o vídeo 31 da série sobre cura espiritual, baseada no livro O Médico Jesus. O título do capítulo de hoje é Alguém bate a sua porta. O autor diz: Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ir ao encontro de Jesus não se resume em procurá-lo em um templo religioso. É abrir-se para a oportunidade de encontrá-lo, por exemplo, num livro. É acreditar que ele deseja ampará-lo. Bom, então o autor sugere que você busque Jesus, para lhe auxiliar. Mas aqui ele faz uma observação bem interessante, que é a de que buscar Jesus não significa necessariamente ou só ir a um templo religioso. Essa pode ser uma das formas, Mas existem várias outras formas de você buscar Jesus. Uma delas que ele cita é lendo, num livro. Daí a gente vê o Espiritismo enfatizar tanto a importância de leituras edificantes. Se você tiver um livro de mensagem, existem alguns livros curtinhos. Um que eu gosto muito é o Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que você pode ler uma mensagem por dia. São mensagens bem curtinhas, mas de uma profundidade muito grande. É aquela mensagem que, para você compreender, te demanda um tempinho de reflexão. E para colocar em prática é muito difícil, É um exercício que a gente leva uma vida, uma encarnação, mais do que uma encarnação até, Baseadas todas nos ensinamentos de Jesus. Aliás, quem foi Jesus? Eu separei aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625. A pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é: vede Jesus. Então, Jesus, segundo o Espiritismo, ele é o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Atualmente é o coordenador da Terra, o nosso guia. Bom, e usando aqui agora do Evangelho segundo o Espiritismo, com base no capítulo 1, vou falar um pouquinho do que diz aqui nos itens 3 e 4, que tratam do Cristo. Está aqui dizendo que Jesus, ele não veio destruir a lei, palavras dele, Mas ele veio cumprir a lei de Deus. Então, segundo a gente sabe com base no Espiritismo, Jesus, ele é considerado a segunda revelação de Deus. A primeira dela veio com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo. Jesus, então, ele veio cumprir a lei de Deus, o que significava cumprir a lei de amor, principalmente, baseado no seu principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso gerava algumas contradições com as leis mosaicas, com aparências, algumas externalidades que não faziam sentido. O que gerou conflitos, inclusive, para ele, na época em que ele veio. E Jesus, ele vem trazendo a mensagem dele de amor, questionando os hábitos da época, as hipocrisias praticadas, trazendo informações sobre a existência do mundo espiritual, do reino de Deus, mas eram informações que nem todos estávamos preparados, aliás, não estávamos preparados para receber, com base nas informações até científicas que nós tínhamos naquela época. Então, ele falava sobretudo por meio de parábolas, mas aqueles ensinamentos dele vão se tornando mais claros
por meio da terceira revelação, que é o Espiritismo, e dos estudos científicos que embaseiam o Espiritismo, né? Então, quando o Espiritismo vem trazer para a gente informações sobre a existência de um mundo espiritual, sobre questões científicas, por exemplo, perispírito, fluidos e outras questões, né, que explicam, por exemplo, os milagres que Jesus praticava, as curas que ele praticava, né, a gente então consegue compreender com clareza o que Jesus veio dizer para a gente, o que ele veio nos ensinar. Bom, então, retomando aqui ao capítulo, né, do livro O Médico Jesus, o título do capítulo é Alguém Bate a Sua Porta. Então, para que você possa buscar a sua cura, busque Jesus, busque compreendê-lo, para poder vivenciar o ensinamento dele. É algo extremamente difícil. Ele é o modelo de perfeição, como a gente viu. Nós ainda estamos a caminho da perfeição. Mas é importante que nós estejamos abertos para receber os ensinamentos de Jesus. Eu vi uma frase que diz: a felicidade não entra em portas trancadas. Então você nunca vai melhorar se você não aceitar a cura, né? Você nunca vai evoluir conforme os preceitos de Jesus se você não aceitar os ensinamentos dele. E para isso você precisa buscá-lo. Bom, essa é a mensagem de hoje. Se ela tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ela seja útil para mais alguém. Obrigada.